Sabe quando o sucesso se torna tão grande que acaba virando um problema? É exatamente isso que a gente vai ver hoje, na história de Abraão e do seu sobrinho Ló. Vamos entender como a riqueza absurda que eles juntaram levou os dois a uma encruzilhada que mudaria o destino deles para sempre. Parece até ironia, né? Como é que ter muita grana, muito recurso, pode se transformar num problemão? Essa pergunta é o ponto central para a gente sacar o dilema que o Abraão e o Ló estavam enfrentando e o conflito que estava prestes a estourar entre eles. E o primeiro sinal de que as coisas não iam bem aparece justamente aí. A própria riqueza começou a criar briga. Vamos ver como o sucesso dos dois, em vez de deixar a família mais unida, acabou criando um desafio que eles não podiam mais ignorar. Então, a história começa no auge. Depois de um tempo no Egito, Abraão e Ló voltam para casa, mas não voltam de qualquer jeito. Eles voltam imensamente ricos. Tinham, assim, tudo o que se podia imaginar na época. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, a gente precisa entender o tamanho dessa riqueza. Não era só ouro, não. Eram rebanhos e mais rebanhos a perder de vista, sabe? E claro, um monte de servos para cuidar de tudo isso. Era uma operação gigantesca que precisava de muita terra, muita água, muito pasto. E aí que a coisa complica. O sucesso deles foi tão grande que superou a capacidade da terra. O recurso que o sustentava tudo virou um motivo da discórdia. Simplesmente não tinha mais espaço para todo mundo. O que era uma benção virou um problemão de logística. E, como era de se esperar, a falta de recurso gerou conflito. A briga não começou entre o Abraão e o Ló, não diretamente. Começou entre os funcionários deles, os pastores. Eram discussões por poços de água, por área de pastagem, e a tensão entre os dois grupos só aumentava. É bem nesse ponto, com um clima super tenso, que o Abraão mostra uma sabedoria incrível. Em vez de brigar, de querer impor sua autoridade, ele faz uma oferta que ninguém esperava. Uma atitude que muda completamente o rumo das coisas. Com o conflito ali batendo na porta, Abraão chega para o Ló com uma proposta radical. Olha, escolhe primeiro para onde você quer ir. Pensa no que isso significa. Como o mais velho, o patriarca, ele tinha todo o direito de ser o primeiro a escolher. Mas ele abre mão desse poder e entrega para o sobrinho. É um gesto de uma generosidade enorme. Bom, com esse poder todo na mão, o que será que Ló fez? A decisão que ele toma é guiada unicamente pelo que ele vê, pela aparência. E esse critério ia ter consequências muito sérias. Pular, olha ao redor e... pronto. Seus olhos se fixam numa planície verdinha, cheia de água, que ficava ali perto das cidades de Sodoma e Gomorra. À primeira vista, parecia o paraíso na Terra, a escolha mais lógica, a mais inteligente a se fazer. E aqui a gente vê o resultado da escolha. De um lado, Ló pega tudo que é dele e vai para essa terra que parecia perfeita. Do outro lado, Abraão fica em Canaã, que, comparando, parecia bem mais seca, menos promissora. Naquele momento, parecia que Ló tinha feito o melhor negócio da vida dele, sem dúvida. Mas a gente sabe, né? As aparências enganam. A decisão do Ló acaba gerando uma série de acontecimentos que mostram um contraste gritante entre o que era uma promessa de Deus e um perigo que estava ali, escondido. No caso de Abraão, aquele gesto de generosidade é, de certa forma, recompensado. Deus aparece para ele e reforça a promessa que tinha feito. Toda aquela terra de Canaã, a terra que Ló basicamente dispensou, seria a herança dos seus descendentes. Já para o Ló, a história é bem diferente. O caminho que ele escolheu, que parecia tão bonito, escondia uma ameaça que estava crescendo. Ele mal sabia, mas estava prestes a enfrentar um perigo que ele nem imaginava. E aí fica a pergunta, né? Que perigo era esse? A escolha do Ló, baseada só na aparência, acabou colocando ele bem no meio de uma guerra terrível entre reis. A busca por um lugar melhor o levou, na verdade, para a beira do desastre. Mas isso já é assunto para o nosso próximo capítulo.